Abre a sua Bíblia, por favor, aí em Atos capítulo 4. Atos 4. A partir do versículo 23. Semana passada nós ministramos uma palavra aí sobre a cura do coxo em Jerusalém e como Deus usou aqueles dois homens para a cura daquele coxo, e falamos sobre como você pode ser usado por Deus. E logo após a cura daquele coxo, o apóstolo Pedro prega ali no templo, prega a palavra do Senhor, anuncia a palavra do Senhor. E após a pregação de Pedro, o texto diz que enquanto eles ainda falavam, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo, e levaram eles presos e os prenderam. Aí começa uma fase também de perseguição da igreja, porque todas as vezes que a igreja do Senhor sai da sua zona de conforto, todas as vezes que a igreja do Senhor leva a palavra àqueles que precisam e que necessitam, o inimigo levanta perseguição, porque a perseguição é uma das maneiras que o inimigo usa para tentar parar a igreja do Senhor, para tentar impedir o trabalho do Senhor. E logo após serem interrogados, e eles respondem com muita graça, com muita autoridade, no versículo 13 do capítulo 4, as pessoas, os sacerdotes, as autoridades dizem, eles ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, né? Eu acho interessante que as palavras gregas aqui para iletrados e incultos a palavra iletrado é agramatikoi, tem a ver com gramática, né? Eles não tinham letra. E incultos é idiotai, né? Que é uma expressão, não sei se daí nasce a nossa expressão, que é tão pesada, né? Mas o certo é que eles ficaram admirados e reconheciam que eles haviam estado com Jesus. E eles recomendam, ordenam-lhes que de modo nenhum eles falassem nem ensinassem no nome de Jesus. E depois os apóstolos, os dois, Pedro e João, são soltos. E aí começa o nosso texto dessa noite, a partir do versículo 23. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Dissestes por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram, e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Amém? O nosso tema esse ano é uma igreja simples. E não tem igreja mais simples que a igreja de Atos. E nós precisamos retomar essas características de uma igreja que vive na simplicidade.
A simplicidade do Evangelho é a melhor coisa que existe. A simplicidade da palavra é a melhor coisa que existe. A simplicidade dos relacionamentos ágapes é a melhor coisa que existe. Nós não precisamos ficar inventando uma série de coisas para sermos igreja do jeito que Deus quer que nós sejamos. Nós tão somente precisamos viver as realidades, claro que no nosso tempo, claro que nesse tempo pós-moderno, claro que no nosso século, mas nós precisamos ressignificar tudo aquilo que a igreja primitiva viveu. Nós precisamos vivenciar, experimentar, caminhar a partir desses princípios. E esse texto da palavra do Senhor, a partir da experiência de vida desses apóstolos e desta igreja, nós temos lições muito preciosas para aprender. E eu tenho percebido, lendo o livro de Atos, estudando o livro de Atos, estudando a história dos primórdios, do começo, né? Que coisa linda, o começo da igreja, o início da igreja. É por isso que pessoas que são membros fundadores, eles lembram com tanta alegria os primeiros dias, né? Porque os primeiros dias é tudo muito mais simples, é tudo muito menos pompa, menos arrumação, menos elitizado, né? É aquela coisa muito próxima, vamos dizer, da realidade da igreja primitiva. E lendo esse texto do livro de Atos, os textos, uma das coisas que Atos registra é que uma igreja simples é uma igreja de oração. Uma igreja simples é uma igreja que ora. Uma igreja simples é uma igreja que toda oportunidade para ela é uma oportunidade para estar reunida em oração, para estar buscando a presença do Senhor. Antes de entrarmos no texto propriamente dito, um amigo meu estava conversando comigo esses dias e ele disse que uma das coisas extraordinárias e preciosas que nós perdemos durante o nosso tempo é que nós perdemos a cultura da oração. E a gente precisa restabelecer a cultura da oração a partir das nossas casas. Amém, irmãos? A partir dos nossos lares. Quem é que ensina filho a orar? É pai e mãe. Onde é que você aprende a orar? Aprende a orar em casa. De vez em quando eu me pego repetindo, já com 50 anos de idade, o jeito de orar da minha mãe. Eu disse, é assim que ela ora até hoje. Eu disse, meu Deus, isso não saiu daqui. Porque eu não aprendi a orar no seminário. Eu aprendi a orar em casa. Porque em casa tem culto doméstico, nas que tem. Em casa se ora na mesa. Minha mãe e meu pai costumavam, quando a gente assentava para comer, que não orava, a palavra é: você não é animal irracional. Era pesado o negócio. Você sabe que precisa agradecer. Você tem ensinado, porque muito da cultura bíblica, da cultura judaico-cristã, tem deixado de ser ensinado nos nossos lares, irmãos. E você viu, o pastor mandou para mim, outras pessoas mandaram para mim um vídeo sobre uma campanha, né, acho que de uma igreja em Curitiba, pedindo aos pais para tirar os celulares, os tablets das mãos dos filhos, e dar mais tempo aos filhos, dar mais oportunidade. Ou seja, hoje nós estamos perdendo tempo, e estamos, enfraquecendo a nossa cultura, a cultura do reino, muitas vezes não tem sido estabelecida dentro da nossa casa.
Quem estabelece cultura de reino no seu lar é você. Saiba que a cultura do mundo vem para contrapor a cultura do reino. A cultura do mundo vai na contramão da cultura do reino. Não pense que o mundo está interessado na graça de Deus. Não pense que o mundo está interessado em estabelecer princípios de reino, princípios do reino, princípios do Senhor. Quem estabelece os princípios, quem ensina os princípios, quem treina os nossos filhos nos princípios, somos nós. E é por isso que é muito importante orar em casa, mas é muito importante que a igreja também não perca esse princípio da oração. Essa ideia de que os nossos cultos, eles precisam ser cheios de oração, recheados de oração. E no nosso culto a gente tem que ter momento de intercessão. Nós precisamos estabelecer a cultura da oração através de cultos matutinos, através de vigílias, através de momentos em que a gente possa, juntos, como comunidade, aprendermos a orar uns com os outros e orarmos uns pelos outros. Porque a oração, como eu disse no domingo, é que ativa a mão que move o universo. É a oração. A oração é o contato desse altar na terra com o trono nos céus. É através da oração. E nós precisamos nos despertar para orar. Amém, queridos? Nós precisamos orar mais. Explicando um pouco do contexto. Aqui nós temos 3 observações muito práticas. Quando eles são soltos, uma vez soltos, o que eles fazem? Eles procuram os irmãos. Estavam vivendo um momento difícil. Foram presos por causa do evangelho. E quando eles são soltos, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Procurar os irmãos. A gente precisa ter esse hábito. Passou por luta? Passou por dificuldade? Quem é que você procura? Com quem é que você conversa? Você tem amigos aqui na sua igreja? Você tem companheiros de jugo? Você tem gente com quem você compartilha? E aqui o texto diz que eles procuraram os irmãos. Hoje pela manhã, na reunião de pastores, nós estávamos dizendo isso. Nós precisamos devolver o ministério para os crentes. Porque o ministério de consolar, de confortar, de exortar, de ajudar, de amar, de orar uns pelos outros é dos crentes. E depois do ano 300, com a constantinização da igreja, ou com a catolicidade da igreja, quando a igreja se tornou igreja católica, apostólica, romana, nós jogamos a responsabilidade para os profissionais da religião. Para pastores, para missionários. E aí, por exemplo, a gente tirou a responsabilidade dos crentes. O Novo Testamento está cheio de mandamentos mútuos. Quem ama crente é crente. Quem cuida de crente é crente. Quem cuida de ovelha é ovelha. É o evangelho acontecendo no dia a dia da igreja. Eles voltam e procuram os irmãos. Para quê? Para compartilhar a carga. Veja o versículo 23. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais, os sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. O que eles tinham falado? Ameaçado eles. Não falem nesse nome. Vocês serão punidos se falarem. Vocês serão castigados se falarem. Pastor, eles dizem, versículo 21, depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Eles só não bateram neles, só não chicotearam eles dessa vez, porque ficaram com medo do povo, mas há ameaça. E eles dizem, nós estamos sendo ameaçados, irmãos. Disseram para a gente ficar pianinho. Para a gente ficar, pianinho naquela época não existia, para a gente ficar quietinho, caladinho. Para não compartilhar o evangelho, para não falar de Jesus. Versículo 18, chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. E agora o que fazemos?
E aí vem a terceira aplicação prática, que é o tema da nossa palavra hoje. O que foi que a igreja fez? Depois que a igreja ouve todo esse relato desses irmãos que haviam sido presos e soltos e ameaçados para que não pregassem o evangelho, o texto diz: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus. Quando eles ouvem esse negócio, o que é que eles fazem? Vamos fazer o que crente e o que igreja sabe fazer de melhor: orar. Orar. Meus irmãos, como nós precisamos reaprender com a igreja primitiva. Porque muitas vezes os problemas surgem e nós estamos tão tecnocratas, tão habilidosos nas resoluções, que a gente, irmã Nalva, já vai tomando as providências de como é que a gente vai resolver, como é que a gente vai fazer e tal, eu não sei o que, chama fulano, chama Beltrano e tal. E às vezes nem para a Bíblia vai, nem orar vai, aí procura um profissional de tal área, um psicólogo, um psicanalista, um advogado, e não sei o que, isso e aquilo outro. É assim ou não é? Quando a gente deveria clamar ao Senhor. Tem gente aqui que tem problemas, que tem crises, que tem dificuldades, que está passando por um momento difícil. Sabe o que você tem que fazer, irmão? Antes de qualquer coisa, clame, clame, clame. Às vezes nós recebemos notícias de ovelhas, meu pastor, e a gente entristece o coração. A gente estava falando sobre isso hoje. E aí a gente já fica pensando: o que eu vou dizer, o que eu vou falar, o que a gente vai fazer, e agora? Mas Deus nos diz: ore. Venha para a minha presença. E é isso que essa igreja faz. Eles levantaram a voz unânimes em oração. Arquimedes, meu filho, você que gosta de orar, oração unânime tem poder? Tem ou não tem? Oração da unanimidade. Oração junta, oração em conjunto. Lembra de Salomão, na inauguração do templo, lá em Jerusalém? Texto bem conhecido. O texto não é para uma única pessoa. Começa dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós temos que ser um povo que ora. Nós temos que ser esse povo que busca. Não é saber sobre oração, é ser gente que ora. Não é ter teologia de oração, é orar. Não é saber sobre todas as histórias dos grandes avivalistas, é orar como os grandes avivalistas. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos buscar mais ao Senhor. Nós precisamos colocar o rosto no pó, o rosto no chão. Nós precisamos nos humilhar diante da potente mão do Senhor todos os dias, todos os dias. Se você não está fazendo isso, faz, e você vai experimentar coisas extraordinárias do Senhor. Busque a Deus, irmão. Busque a Deus, porque quando a gente busca a Deus, as coisas acontecem. Porque uma igreja que ora, ela conhece a Deus. Uma igreja que ora, o conhecimento de Deus nela vai se expandindo. Cada vez que o crente ora, ele vai conhecendo mais a Deus. E essa oração aqui é uma descrição de quem é Deus. Eles começam dizendo na oração: Tu, soberano Senhor, soberania, fizeste o céu e a terra, Criador. Disseste por meio do Espírito Santo, um Deus que fala. Falou com Davi lá no passado, mas fala hoje para você em nome de Jesus. Creia nisso. Um Deus que tem um plano.
Um Deus que está nos dizendo que os decretos humanos não podem passar por cima dos decretos divinos. Que a última palavra não é do homem, a última palavra é dele. Esse povo ora com essa convicção, porque eles entendem que Deus tem um plano, Atenolino. E o plano de Deus não pode, não é plano humano. Porque olha aqui o texto. Porque de fato, olha a palavra fato. Nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, 2 inimigos, se juntaram. Com gentios e gente de Israel, inimigo também, se juntaram. Contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Para fazerem tudo o que... Veja só. Eles achavam que estavam fazendo a vontade deles. Mas o texto diz, a oração diz, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Quando você orar, saiba que você ora a um Deus soberano. O Deus criador dos céus e da terra. O Deus que tem o controle de todas as coisas nas mãos. O Deus que governa sobre todas as coisas. Essa oração aqui é uma oração de quem entende que Deus está no trono. Deus está no trono. A.W. Tozer, um homem que escreveu muitos livros, se você encontrar livros dele, leia. Vai lhe fazer bem e vai lhe aproximar de Deus. Anota aí no cantinho da sua Bíblia, se você tiver a caneta. A.W. Tozer. E procura os livros desse rapaz. Leia. Você que gosta de espiritualidade, de vida com Deus, de se aproximar do Senhor, de buscar... Leia os livros desse rapaz. Já falecido. Mas o que escreveu permanece vivo. Ele disse o seguinte: o maior problema da igreja é que ela não medita o suficiente acerca da grandeza do seu Deus. O maior problema da igreja é que ela não medita o suficiente acerca da grandeza do seu Deus. Qual é o tamanho do seu Deus? Tem impossíveis para o seu Deus? Para o meu não tem. Há coisas que ele não tem coisas que ele não possa realizar. Paulo diz que Deus é poderoso para fazer muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, o poder do Espírito Santo. Então ora confiado, ora com expectativa, ora entendendo que você está orando ao Deus Todo-Poderoso. Uma igreja que ora, gente que ora conhece a Deus. Gente que ora não conhece a Deus só de ouvir falar. Gente que ora conhece a Deus de proximidade, de intimidade, de estar juntinho a Ele. Conhece a Deus de experiência. Pastor, mas eu estou sofrendo, eu estou passando por luta, É uma oportunidade para você conhecer mais do Senhor. Para você crescer mais na presença dEle. Gasta umas noites aí. Tira um tempo para jejuar. E você vai descobrir que Deus extraordinário é esse que você serve. Segunda, uma igreja simples, ela ora com sabedoria. As nossas orações têm que ser orações sábias, irmãos. Eu acho interessante que Tiago é quem diz, né? Se algum de vós tem falta de sabedoria, o que é que faz? Peça a Deus. Ele dá como? Que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Pede a Deus. Por que eu preciso de sabedoria para orar, pastor? Veja como é que é a oração desta igreja. Eles estão sendo perseguidos, eles estão sendo ameaçados, eles estão correndo riscos. Versículo 29. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos. O que você pediria? Você está sendo ameaçado. Foi preso, ameaçado de ser chicoteado. Muitos deles morreram depois, né?
que você pediria, assim, no seu entendimento e na sua... Todos nós temos o instinto protecionista, de autoproteção. O que você oraria? Senhor, me protege. Me livra. Não deixa eles fazerem isso comigo ou conosco. Como é que eles oram? Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Meus irmãos, dá para a gente mais ousadia para a gente continuar falando. Dá para a gente mais poder para a gente continuar ministrando a palavra. Pastor Reneu, ainda há pouco, na oração dele, na palavra dele, disse que a oração é: que seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita nos céus. Tem hora que, pastor Reneu, é duro fazer essa oração. Porque a gente tem medo de fazê-la, porque a gente tem medo de que a vontade de Deus não seja a nossa vontade. É ou não é? E se Deus dissesse assim: você vai pregar, mas você vai morrer. Você vai pregar, mas vai ser preso. Porque esse evangelho aqui não é o evangelho de hoje. Você prega e volta para casa. Aqueles pregavam e perdiam tudo. Aqueles pregavam e eram presos. Aqueles pregavam e eram martirizados. Você vai ler o restante de Atos e tem perseguição para todos os lados, mas o interessante é que quanto mais a perseguição aumenta, mais a ousadia, mais a coragem, mais a disposição aumenta para continuar pregando o evangelho. Tem que ter sabedoria. Uma igreja cheia do Espírito Santo não pede a cessação do problema, mas ela ora por poder para testemunhar no meio dos problemas. Senhor, como é que eu posso usar essa circunstância para testemunhar do teu nome, para testemunhar da tua grandeza, para falar do teu amor? A verdadeira oração não consiste em dizer a Deus o que Ele deve fazer, mas em pedir a Deus que Ele faça a sua vontade em nós e por meio de nós. A igreja, essa igreja aqui pede poder para testemunhar a palavra de Deus. Eu gosto da palavra das traduções antigas, diz assim: eles pediram para testemunhar, pediram intrepidez para testemunhar, ousadia, disposição, coragem para falar. E eram homens iletrados. Era gente, irmã Nalva, sem muito conhecimento, que está dizendo: dá mais coragem para a gente, dá mais intrepidez para a gente. Eu às vezes fico achando que quanto mais intelectual às vezes as pessoas ficam, mais covardes elas se tornam. Não é todos, tem exceções. Porque a nossa igreja primitiva era uma igreja mais rude, mas era uma igreja mais intrépida. Porque eu tenho descoberto também que sabedoria tem a ver com conhecimento, mas não é só com conhecimento. Sabedoria tem a ver com a capacidade de entender vontade de Deus para os momentos da vida. Você conhece alguém sábio que não tem muito conhecimento? Eu conheço um monte. Sabedoria. Você tem orado pedindo a Deus sabedoria para lidar com aquele vizinho seu? Pedido a Deus sabedoria para lidar com o seu filho? Sabedoria para lidar com o seu casamento? Sabedoria para lidar com os problemas financeiros? Sabedoria para lidar com as situações nas quais você está envolvido e você precisa da sabedoria dos céus para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida e através da sua vida? O que eu acho interessante também aqui é que essa igreja ela não ora pedindo milagres de vingança ou de destruição. Porque poderia orar assim: Senhor, estão nos ameaçando aí. E nós somos o teu povo, os eleitos, os príncipes. Nós somos nação santa.
povo adquirido, sacerdócio real. Desce fogo dos céus e queima esses miseráveis. Pastor, a gente não ora assim. Só se você for melhor do que os... Porque desses discípulos aqui, um certo dia, num povoado samaritano, aquele povoado não recebeu Jesus. E o que é que os discípulos, Senhor, o Senhor quer que a gente mande descer fogo dos céus? Jesus olha para eles e pergunta assim para ele: vocês não sabem de que espírito é que vocês são? Vocês não sabem que eu sou manso e humilde de coração? Vocês não sabem que o evangelho também veio para esses samaritanos e que eles serão alcançados do mesmo jeito? Porque quando o Espírito Santo desceu, e a gente teve a primeira descida sobre todos lá em Jerusalém, mas o Espírito Santo também vai descer em Samaria. O próprio Deus mostrando: os samaritanos não são piores que vocês em nada. Deus nos ensina cada lição. Quando às vezes a gente quer reagir de um jeito, Deus está dizendo assim: ei, não é assim. A oração nos faz sábios. Se você estiver orando muito, se você está dizendo assim: pastor, eu nunca orei como antes, mas você continua sendo o brucutu que é, continua sendo estúpido, continua não tratando as pessoas do jeito correto, a sua oração não está transformando a primeira pessoa que ela precisa transformar: você. A primeira pessoa que a oração precisa transformar é você. Somos nós. Porque quando eu oro, eu preciso melhorar como esposo. A mulher precisa melhorar como esposo. O filho precisa melhorar como filho. Como é que de repente eu estou orando tanto e eu não melhoro? Eu não mudo. Pede sabedoria. Mas também a oração aqui é por intervenções de Deus. São milagres de misericórdia. E quais são os milagres de misericórdia, irmão? Qual é o maior milagre de misericórdia? A salvação das pessoas. Alguém se levantou contra você no trabalho. Alguém se levantou contra você na igreja, na família. Ora por a transformação daquela pessoa. Ora para Deus mudar aquele coração. Você, como a minha mãe sempre diz, e eu digo aqui, os crentes somos nós. Você é que é o crente. Quem tem que orar abençoando o descrente é você. Quem tem que orar ministrando graça na vida dele é você. Quem tem que orar para a mudança do temperamento dele, do estilo de ser dele, da maneira de ser dele é você. Você foi colocado lá junto com aquela pessoa, não vou chamar de peça não, porque é ser humano, com aquela pessoa, é para você transformar a vida dela. É para Deus usar você para que ela seja transformada. E aí a gente vai para o último ponto. Uma igreja simples e que ora, recebe poder e celebra os resultados. Se a igreja orar, vai ou não vai receber poder? Quem aqui crê que se a igreja orar vai ter poder sobre nós? Então vamos orar, irmão. Vamos orar. Porque assim, ó, que a gente às vezes fica querendo que o poder venha como se fosse assim algo automático. Hoje o Espírito vai pegar o pastor ali. Se esse pastorzão não estiver orando, não vai. Ou se alguém não estiver orando por ele, não vai. Ah, Deus hoje vai usar o louvor porque eles ensaiaram. O ensaio é importante, mas eles precisam estar debaixo de unção que vem da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta. Todos os dias na presença do Senhor. E os bancos aí, as cadeiras também. Porque precisa sair o poder de Deus daqui, do altar, mas aí também o povo precisa ser aquele povo que ora. Nós hoje estávamos dizendo que quando o crente ora, uma palavra simples, ele já começa a se quebrantar, assim: por que o irmão, você não entende? Porque quando você não ora, você não entende que uma coisa simples mexe com você. Não é por causa daquele momento ali, é porque Deus já falou com a pessoa, lá no oculto, lá no secreto, só Ele e Deus.
E às vezes o pastor diz uma coisa aqui, ou alguém diz uma coisa, e é a resposta de Deus para a vida da pessoa, e a pessoa começa a se quebrantar na presença de Deus, porque, meus irmãos, as coisas de Deus são extraordinárias. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Veja o que diz o versículo 31. O texto começa dizendo, tendo eles, repete comigo, tendo eles orado. Foi o que aconteceu. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Teve resultado ou não teve a oração deles? Nossas orações precisam provocar verdadeiros terremotos no mundo espiritual. Deus tem que sacudir essa nação e só vai sacudir com a nossa oração. Deus só vai sacudir essa cidade com a nossa oração. Lembre que aqui é a oração unânime, é a oração do povo de Deus. Um povo que ora, Deus responde. Está na história, está na Bíblia. Todas as vezes que a igreja se reúne para orar, ela diz, é nosso momento, é nossa hora. Nós não vamos sair daqui enquanto Deus vai fazer. Deus vai fazer. Há um livro que foi muito lido, aí principalmente pelas irmãs. O poder da mulher que ora. Né? Não é só da mulher que ora, não. É o poder da igreja que ora, do homem que ora, de qualquer pessoa que ore. Deus vai realizar. Quais foram os resultados daquela oração? Teve 3 consequências. Primeiro, consequência física. O lugar tremeu. E na Bíblia, lugares tremendo são sinais, ou é um sinal de uma teofania, o que é uma manifestação de Deus. Às vezes a gente diz, eu quero a manifestação de Deus, pastor. Mas quanto tempo você está orando, irmão? Qual é a intensidade da sua oração? Você crê que Deus pode manifestar-se naquele problema que você está vivendo lá na sua casa, na sua família, no seu trabalho? Vai orar em nome de Jesus. Busque. E quando eu digo busque, é você. Você pode até chamar alguém para orar junto, mas tem luta que é só sua. Você tem que aprender a buscar o Senhor. Está na presença. A segunda consequência foi uma consequência espiritual. Quando aquela igreja orou, quantos ficaram cheios do Espírito? Todos ficaram cheios do Espírito. Deus quer que quem seja cheio do Espírito aqui nessa igreja? Todos. E qual é a prova? É a terceira consequência. Qual é a prova prática, de acordo com esse texto aqui, que alguém está cheio do Espírito? Proclamar a palavra com ousadia. Tem muita gente que fica cheio de Espírito para nada. Eu não entendo um negócio desse. Está cheio de Espírito para quê, meu irmão, que você está cheio de Espírito? Ser cheio do Espírito tem objetivo. Ser cheio do Espírito é para edificar o outro. Ser cheio do Espírito é para glorificar a Deus. Ser cheio do Espírito é para evangelizar. Ser cheio do Espírito é para discipular. Ser cheio do Espírito é para socorrer. Ser cheio do Espírito é para atender. Ser cheio do Espírito é para ministrar o coração. Ser cheio do Espírito é para visitar as pessoas nas suas necessidades. Ser cheio do Espírito tem que servir para alguma coisa prática. Esse negócio de ser cheio do Espírito caiu e levantou do mesmo jeito. Seja cheio do Espírito para realizar a obra do Senhor. Para fazer alguma coisa para o reino de Deus. Seja cheio do Espírito para manifestar na sua vida. O que, pastor? Veja a oração. A segunda parte da oração no versículo 30. Enquanto estendes a tua mão para fazer o que? Curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Nos deu ousadia para pregar. E enquanto nós pregamos, enquanto nós fazemos as nossas atividades laborais, ministeriais, o Senhor vai curando. O Senhor vai curando. Porque saiba de uma coisa, nós tomamos a atitude de orar por as pessoas. Se é que nós tomamos e temos coragem, temos que ter coragem. Se você encontra alguém doente, se você encontra alguém numa situação difícil, ore. Pastor, não sei se vai curar, mas quem cura é Deus. A sua responsabilidade é orar.
Você encontra alguém precisando ouvir uma palavra de evangelização, evangelize. Pastor, eu não sei o que dizer. Diga o que você sabe, a experiência que você teve. Quem vai usar a sua palavra é Deus. É porque às vezes a gente acha que o poder é o que nós fazemos. O poder está em nós, mas não é o que nós fazemos. Preste atenção na oração. Versículos 29 e 30. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Quem é que anuncia com toda ousadia? Nós. Enquanto estendes, quem é aqui estendes? Tu estendes. Esse tu aqui é quem? O próprio Deus. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Se a igreja orar, e se ela fizer a parte dela, os sinais irão nos seguir. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. A gente quer que as coisas aconteçam e não faz nada. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos entender que não há evangelização eficaz sem o poder do Espírito Santo. Não há nada eficaz no reino de Deus, na verdade, sem o poder do Espírito Santo. Não há pregação eficaz sem o poder do Espírito. Não há louvor eficaz sem o poder do Espírito. Não há, serviço, socorro, liderança eficaz sem o poder do Espírito. Porque isso aqui não é empresa, isso aqui não é negócio, para ser dirigido só por capacidade humana. Igreja tem um segredo, e o segredo da igreja é o poder do Espírito Santo. O segredo da igreja é o poder do Espírito Santo. Charles Spurgeon, ele diz que é mais fácil um leão se tornar vegetariano. Já viu algum leão vegetariano? Spurgeon diz, é mais fácil um leão se tornar vegetariano do que uma pessoa converter-se sem a ação do Espírito Santo. É só o Espírito Santo. É só o Espírito Santo. É só o poder de Deus que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. É só esses milagres. Só Deus faz. É por isso que o próprio Spurgeon dizia, quando ele subia a escadaria do tabernáculo em Londres, ele subia, todas as vezes ele disse que subia dizendo duas frases: eu creio no Espírito Santo, eu dependo do Espírito Santo. Que nós possamos entender que a obra de Deus se faz no poder do Espírito. Que Deus em Cristo ministre aos nossos corações. Você pode curvar a sua cabeça e orar ao Senhor aí?